No React de hoje, vamos dar continuidade à parte 2 da entrevista de Carl Gustav Jung ao Face to Face. Se você perdeu a parte 1, eu vou deixar aqui embaixo no link, comentário fixado na descrição. E vou te convidar a se inscrever aqui no canal, verificar se o teu sininho está ativado para receber as nossas notificações quando a gente posta o vídeo aqui todos os dias ao meio-dia. Deixar aquele likezinho maroto para o YouTube não jogar o canal pro limbo. E comentar o que tu achou dessa entrevista fantástica. Vamos para a parte 2? Vamos conferir esse react, onde eu dou opiniões pessoais e reajo a essa ilustre entrevista de Carl Gustav Jung. Bora lá para o react de hoje? Então vamos dar continuidade. No último vídeo, então, a gente parou praticamente quando Jung começa a falar sobre o encontro dele com Freud, tá? A gente viu que o repórter agora começou a acertar, né? Tava ali meio xoxo, fazendo uma entrevista mais ou menos. Agora começou a acertar quando perguntou do encontro com Freud, né? Então, estavam falando ali da conversa longa e penetrante que eles tiveram. This long and penetrating conversation was followed by personal friendship. Oh, yes. Bom, vocês tiveram uma amizade pessoal, né? O repórter aqui está perguntando, ele vai dizer sim, sim, né? A gente logo que se conheceu se transformou numa grande amizade pessoal. Soon developed into a personal friendship. And what sort of man was Freud? E que tipo de homem era o Freud? Como é que era a personalidade do Freud? O repórter pergunta então para Jung. Well, he was a complicated nature, you know. Bom, eu gostava muito dele, né? Mas era uma personalidade um tanto complicada, né? Você sabe. Eu gostava muito, muito do Freud. Mas eu descobri, né, ao longo do tempo, que quando o Freud, então, pensava em alguma coisa, aquilo já estava resolvido. Enquanto eu tinha uma personalidade que duvidava das coisas, né? Então era impossível discutir algo que realmente gostasse. Né? Você sabe que ele não teve assim nenhuma educação filosófica particularmente, né? Você vê, eu estudava Kant, né? Eu estava imerso nisso e isso estava longe assim do Freud. Então, desde o início houve uma discrepância entre nós deste fato. From the very beginning, there was a discrepancy. Did you in fact grow apart later? Então, mais tarde, vocês se distanciaram em parte por causa dessa diferença temperamental entre vocês ou por conta assim da diferença teórica? Well, of course, there is always a temperamental difference. Bom, é claro, sempre há uma grande diferença de temperamentos, né, entre as pessoas. His approach. E a abordagem dele era naturalmente diferente da minha, porque a personalidade dele era diferente da minha. Olha que massa, né? O Jung aqui já trazendo o conceito de abordagem, explicando como é que nasce a abordagem da psicologia, né? Que a abordagem nada mais, nada menos é do que a personalidade da pessoa que criou, né, aquela abordagem. A abordagem nada mais é do que uma expressão da personalidade de quem criou. Então, tínhamos pensamentos diferentes, porque tínhamos abordagem diferente, porque tínhamos personalidades diferentes. Was different from mine. That led me into... E isso, então, me levou a fazer uma investigação posteriormente dos tipos psicológicos, né? Esse fato de ter jeitos diferentes de pensar e existir, né? Existem atitudes definidas. Algumas pessoas estão fazendo isso dessa maneira e outros estão fazendo aquilo de outra maneira típica. E havia, então, muitas diferenças entre mim e Freud. You consider that Freud's standard of proof and experiment. Você considera que o padrão de prova e experimentação do Freud, então, era menos elevado que o seu? See, that is an evaluation I'm not competent of. Bom, eu não sou tão competente assim, né, para fazer esse tipo de avaliação da minha própria história. Nem meu historiógrafo é tão competente assim, com referência e determinados resultados. Eu acho que o meu método tem, assim, os seus méritos, eu diria, né? Tell me, did Freud himself ever analyze you? Bom, então, o Freud alguma vez analisou o senhor, caro Jung? Se você está gostando desse react, dessa análise, vou te convidar, antes de responder se o Freud analisou o Jung, a participar dos nossos grupos gratuitos aqui no WhatsApp. É só apontar a câmera aqui para esse QR Code, prum, já está lá no nosso grupo gratuito.
toda semana 4 horas de conhecimento junguiano ao vivo, gratuito. Ah, mas não posso estar na sexta-feira de manhã lá com vocês. Tudo bem, aí tem a gravação, aí tem o valor incluso R$50, que é um valor aí que tu paga metade de uma pizza, né? Valor aí de um hambúrguer hoje em dia. E se tu quiser entrar num ecossistema junguiano que te ensina a converter, captar, supervisiona o que tu aprende de conhecimento junguiano e traz pacientes para ti, te ensina a captar e converter, também tá aqui o QR Code. Só apontar a câmera ou clicar no link no primeiro comentário fixado, tá bom? Então, se quiser o grupo do WhatsApp, tá aqui. Se tu quiser o ecossistema para converter, captar, supervisionar teus casos, está ali também. Bom, voltamos para saber se o Freud, então, analisou Jung alguma vez. Oh, yes, I submit. Oh, yes. Oh, yes. Sim, sim. Várias vezes eu entreguei Quite a lot of my muitos dos meus sonhos a ele. E ele também. Olha que engraçado. A troca, né? Não tinha um posicionamento Freud era superior ao Jung. Não. O Freud entregava sonhos pro Jung, o Jung entregava sonhos pro Freud, né? E ele para você? dreams to him. Ah, sim, sim. Você se lembra agora, nessa distância de tempo, né, entre vocês, quais foram as características significativas dos sonhos de Freud que você notou na época? Repórter querendo tirar aqui uma provinha da personalidade do Freud. Será que ele vai conseguir que o Jung seja antiético? Justamente o nosso Jung, o nosso mestre. That you noted at the time. Well, that is Perceberam a risada do What Jung? were the significant features of Freud's dreams that you noted? A cara do Jung. Tentou me pegar, mas não vai conseguir. At the time. well, that is Bem, isso é um tanto indiscreto de perguntar, meu filho. Você sabe que existe, né, um tal de segredo profissional. Você sabe, né, meu filho? Ele está morto há muitos anos. O repórter vai dizer. Como esse segredo profissional? Se o seu paciente já morreu faz muitos anos. Sim, mas esses cumprimentos, esses segredos profissionais, a ética, né? Dura muito mais do que uma vida. Vamos ver o Jung falando essa frase? Que, eu acho tão linda essa passagem dessa entrevista. Been dead these many years. yes, but these regards last longer than life. E de novo, olha como ele estava olhando para o repórter. E quando ele vai falar, ele olha para um espaço. Será que ele está olhando para o Freud nesse momento? Será que ele está recordando do Freud? Olha o espaço, ele olha para cá, ele olha para esse espaço. I prefer not to talk about it. E ele dá um... Vamos pegar a frase inteira aqui, ó, que ele dá uma pausa, né? Vamos de novo. Yes, but Então ele tá morto há muitos anos e esses segredos, a ética, né, dura muito mais do que uma vida. these regards last longer than life. I prefer not to talk about it. Well, may I ask Né? Parece que ele sentiu alguma emoção ali nesse momento, né? Tem uma gaguejada, os ombros tripularam ali. E eu, na verdade, prefiro não falar assim sobre isso, né? Vamos trocar de assunto. O repórter não sabe fazer pergunta pro Jung. you something else then, which perhaps is also Bom, então vou perguntar mais uma coisa que talvez seja um pouco indiscreta de novo, a cara do Jung, de novo, com coisa indiscreta. É verdade que você tem um grande número de cartas que você trocou com Freud e que ainda não foram publicadas? Freud, which are still unpublished. Yes, When are they going to be published? Yes, sim, tenho. E quando elas serão publicadas? well, Bem, não durante a minha vida. not during my lifetime. Durante a minha vida, não, mas depois eu não tenho nenhuma objeção que elas fossem You publicadas. would have no objection to them being published Você não teria nenhum... Ah, não, na verdade, o repórter perguntando. Você não teria nenhuma objeção de que elas fossem publicadas depois da sua after morte? your life, Oh, no, not at all. because they are probably Não, absolutamente nenhuma. of great historical importance. I don't think so. Then why have you not published them so far?
Deixa eu entender que talvez ele tá falando que as cartas não teriam tanta importância histórica. Vamos ver? You would have no objection to them being published after your life. Oh, no, not at all. Because they are Não, nenhuma objeção de publicar. probably of great historical importance. Ah, o repórter está dizendo, porque provavelmente são de grande importância histórica. Aí o Jung diz, bom, eu não acho que são tão relevantes assim. Published them so far. Because Aí o repórter pergunta, se tu não acha que é tão relevante, por que tu ainda não publicou? Bom, porque essas cartas não eram importantes o suficiente para mim. they were not important to me enough. I see no particular Eu não vejo nenhuma importância especial nelas. importance De novo, repórter antiético. Elas estão preocupadas com assuntos pessoais? in them. They are concerned with personal matters. Well, partially. Bom, parcialmente. O Jung de novo ficou um pouco nervoso ali com a pergunta. As perguntas antiéticas deixam ele nervoso, né? But I wouldn't care to publish. Então tem um pouco de conteúdos pessoais, mas eu não gostaria de publicar. Well, now, Cara, o repórter não consegue aprofundar as perguntas com o Jung. Cara, tu tá na frente do Jung e tu só consegue fazer pergunta ruim, de sim e não, e você faria, não faria. Cara, eu consigo aprofundar, que agonia que me dá isso. can we move on to the Bom, agora podemos passar para o momento em que você finalmente I think, se separou de Freud? with the publication of your book? Eu acho que foi uma parte com a publicação de seu livro Psicologia do Inconsciente. Isso está correto? Well, now, before you Oh, I mean the final course. Sim, isso está correto. Eu me separei de Freud por causa da publicação do livro Psicologia do Inconsciente. Essa foi a verdadeira causa. Mas a causa final eu não quero dizer. Was the real course. Well, now, Não, quero dizer a causa final. Ah, tá. Eu que li a pontuação errada aqui. Né? Então isso está correto? Sim, essa foi a verdadeira causa. Não, quero dizer a causa final. before you Oh, I mean the final course. Because it had a long Porque teve uma longa preparação, né? Você sabe, desde o início eu tive um tempo reservado. preparation. You know, from the beginning I had a reservatio mentalis. I couldn't agree. Eu não poderia concordar com muitas das suas ideias, então eu tive um tempo de reservar as minhas ideias, ele está dizendo, né? Porque eu não concordava com as ideias do Freud e o Freud dizia que estava certo, então o Jung reservava algumas ideias para eles, né? Aí o repórter está perguntando quais ideias em particular. With quite a number of his ideas. which ones in particular? Well, chiefly his purely personal Bom, principalmente a sua abordagem puramente pessoal e seu desrespeito pelas condições históricas do homem. approach and his disregard of Veja, dependemos de grande parte da nossa história. Somos moldados pela educação, pela influência dos pais, que nem sempre é pessoal. Eles eram preconceituosos ou influenciados por ideias históricas ou pelo que chamamos de dominantes. E esse é um fator decisivo na psicologia. Não somos nem de hoje nem de ontem. Temos uma idade imensa. Was it not partly your observation Bom, não foi parcialmente a sua observação clínica de casos psicóticos que levou a divergir do Freud? on this? it was partially my experience with Bom, parcialmente as minhas experiências com pacientes esquizofrênicos, né, que me levou à ideia de certas condições históricas, gerais, né? É isso mesmo. Particularmente minhas experiências com pacientes esquizofrênicos que me levou à ideia de certas condições históricas gerais. of certain general historical conditions. Is there Existe algum caso que você possa olhar para trás e sentir que talvez tenha tido um ponto de virada em seu pensamento? your thought? Oh yes, Oh, yes.
Sim, sim, tive várias experiências desse tipo e fui até Washington para estudar negros na clínica psiquiátrica de lá, a fim de descobrir se eles têm o mesmo tipo de sonhos que nós. E essas experiências e outras experiências me levaram então à hipótese de que existe um extrato impessoal em nossa psique. Posso lhe dar um exemplo. Tínhamos um paciente na enfermaria e ele era quieto, mas completamente dissociado, um esquizofrênico. E estava na clínica ou na enfermaria há 20 anos. Na verdade, ele havia entrado na clínica como um jovem, um pequeno escrituário e sem nenhuma educação específica. E assim que entrei na enfermaria, e ele estava obviamente animado e me chamou, me pegou pela lapela do casaco e me levou até a janela e disse: Doutor, olha, olha, agora você verá. Olhe agora para isso. Olhe para o sol e veja como ele se move. Veja, você também deve mover a cabeça assim. Então você verá o falo do sol. E você sabe, essa é a origem do vento. E você vê como o sol se move conforme você move a sua cabeça, de um lado para o outro. Claro, eu não entendi nada, né? Eu pensei, aí está você e ele, né? Simplesmente louco. Mas esse caso permaneceu em minha mente. 4 anos depois, me deparei com um artigo escrito pelo historiador alemão Dietrich, que tratou da chamada liturgia de Mitras, uma parte do grande papiro mágico parisiense, e lá ele produziu parte da chamada liturgia de Mitras. Ou seja, havia dito lá, abre aspas, depois da segunda oração você verá como o disco do sol se desdobra. E você verá pendurado nele o tubo, a origem do vento. E quando você mover seu rosto para a região do leste, ele se moverá para lá. E se você mover o seu rosto para as regiões do oeste, ele se seguirá. Instantaneamente, eu soube que agora é isso. Essa era a visão do meu paciente. Mas como você poderia ter certeza que o seu paciente não estava se lembrando inconscientemente de algo ou de alguém que lhe contou isso? Então, antes dele responder aqui, eu quero voltar na parte que ele imita o paciente dizendo a direção. Aqui, ó. Vamos acompanhar essa parte. Look up at the sun. Doutor, olhe para o sol. And see Olhe para isso. how it moves. See, you Olhe como o sol se move. must move your head too, like this, and then Se você mexer sua cabeça assim, you will see the follows of the sun. você verá o falo do sol. And that's the origin of the wind. Você sabe, essa é a origem do vento. And you see how the sun moves as you move your head Conforme o sol se move para um lado e para o outro na sua cabeça, from one side to the other. você verá o falo. Now, of course, I didn't understand it at all. I thought, there you are. E aí o Jung confessando, puxa, achei realmente que ele estava ficando louco. He's just crazy. He's crazy. But that case remained in my mind. Muito bom. Depois ele encontra o artigo que está falando dessa oração e o repórter pergunta, bom, mas como é que você sabe que ninguém falou isso para ele, né? No, it was. Something that somebody had told him. Oh, no. Quite. Oh, não. Totalmente fora de questão. Porque essa coisa não era conhecida. Estava em um papiro mágico em Paris e nem sequer foi publicado. Só foi publicado 4 anos depois de que eu observei com o meu paciente. E isso você sentiu que provava que havia um inconsciente que era algo mais do que pessoal? Bem, isso não foi uma prova para mim, mas foi uma dica e eu entendi a dica. Vamos ver o Jung respondendo essa parte. O oh no. Your patient wasn't unconsciously recalling something that somebody had told him. Oh, no. Quite Oh no. out of question, because that thing was not known. It was in a magic papyrus in Paris, Papyrus. and it wasn't Magic Papyrus. even published. It was only published 4 years later after I had observed it with Lúcido, né? Nossa, pra idade que ele tava, muito lúcido. my patient.
And this you felt proved that there was Então é uma prova, prove. an unconscious which was something more than personal. Oh, well, that was not a proof to me, but it was a hint. Uma And I dica. took the hint. Yes. Dict hand. Uma dica que eu entendi. Now, tell me how Então agora me diga como você decidiu começar o seu trabalho com os tipos psicológicos. also, as a result of some Isso foi resultado de alguma experiência clínica? particular clinical experience. Less so, it was a very personal reason. Não tanto, foi uma razão muito pessoal. Ou seja, fazer justiça à psicologia de Freud também é de Adler. Namely, to do justice to the psychology of Freud, also to that of Adler, and to find my own E me orientar. bearings. Isso me ajudou a entender por que Freud desenvolveu tal teoria. Freud developed such a theory. Or why Adler Ou porque Adler desenvolveu a sua teoria com seu princípio do poder. developed his theory, his power principle. Power Principle. Have you concluded what psychological type you are yourself? Você já concluiu qual é o seu tipo psicológico? Que pergunta. Repórter sempre querendo botar o Jung na saia justa, né? E antes de acompanharmos, você já sabe que temos um grupo para estudar Jung toda sexta-feira de manhã, 4 horas. Toda semana, 4 horas aqui, ó. Ponto QR Code, primeiro comentário, link fixado. Ou venha para o nosso ecossistema. Aprender a converter, captar pacientes, ter supervisões, aulas que se retroalimentam. Tudo isso por um valor único por mês. Tá bom? Será que o Jung, então, conseguiu descobrir seu tipo psicológico? O que você acha? Responda aqui para mim nos comentários, porque vamos continuar a parte 2 desse vídeo. Beijo a todos.